Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu não sei se você vai assistir esse vídeo agora, né, essa live, se você vai assistir mais tarde, à noite, mas eu quero que você saiba que essa é uma live poderosa, é uma live onde vai abrir o seu entendimento, onde você vai aprender algumas questões. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre esse assunto, mas eu creio que vai ser um momento de ensinamento, um momento onde vai ficar muitas coisas, vão ser claras na sua mente, você vai conseguir identificar muitas coisas. Eu quero trazer um ensino hoje para você, né? Nós estávamos aí, essa live estava agendada às 20 horas do dia de hoje, mas eu quis, né? Eu aproveitei que eu tô agora num momento sozinha, num momento tranquilo, e eu achei melhor eu estar dando, né? Eu acredito que eu vou conseguir falar mais a respeito desse assunto nesse horário, amém? Então você que vai entrando aí, nós vamos iniciar essa live com uma oração. Eu quero entregar aí a direção dessa live, de tudo que será falado nessa tarde, que o Senhor ele venha conduzir tudo que será transmitido nessa live no nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos que eu quero estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, Pai querido, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero entregar toda a direção dessa live nas tuas mãos, Pai. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento, ó Pai, o Senhor venha acampar os teus anjos ao nosso redor, impedindo, ó Pai, que o inimigo venha lançar as suas setas, os seus dardos contra as nossas vidas, Pai, para que nós não viemos entender tudo o que será tratado, Senhor. Pai querido, eu entrego, Senhor, a direção dessa live nas tuas mãos. Eu entrego a direção de tudo o que será falado, Pai. Senhor, que esse ensino, ó Pai, que esse assunto que nós iremos tratar, ele venha ficar nos nossos corações. Que haja, Senhor, através desse estudo, uma transformação, uma libertação, ó Pai. Que nós venhamos, ó Deus, sair, ó Pai, de todo o cativeiro espiritual que nos amarra pela falta do conhecimento, ó Pai. Abra, Deus, as nossas mentes, Pai. Eleva os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. E eu entrego o domínio, a direção. Nos cobre com Teu sangue. Cobre a minha casa, a minha família, Senhor. Pai, com Teu sangue poderoso. E assim o Senhor nos livra de todo o mal. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, o assunto que nós vamos tratar, né, é um assunto que eu acredito que seja pouco falado, pouco conhecido, principalmente nas igrejas, né, principalmente ali no ambiente cristão, no ambiente onde nós frequentamos, porque é um assunto pouco esclarecido, um assunto pouco tratado, um assunto um pouco conhecido, né? Mas um assunto muito importante. Na verdade, eu acredito que é algo que nós precisamos ter esse entendimento, porque às vezes nós sofremos e não entendemos o motivo. Estamos presos, estamos sofrendo consequências de algo que nós nem mesmo entendemos, e é por isso que é tão importante tratarmos desses tipos de assunto, para que o Senhor ele venha abrir o nosso entendimento, para que o Senhor ele venha esclarecer e nos mostrar que existem muitas guerras, muitas lutas nas nossas vidas, que nós não vencemos por falta de conhecimento. E hoje eu quero trazer um pouco desse conhecimento para vocês, um pouco desse assunto, que é um assunto muito importante, e eu quero saber se você já ouviu falar sobre a bastardia, se você já ouviu falar que existe sim uma consequência da bastardia. E aí, você já ouviu falar? É um assunto, compartilha essa live, vai ser uma live muito interessante, vai ser uma live que eu acredito que seja muito importante para que muitos venham ter esse entendimento, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma passagem que está lá em Deuteronômio 23, no versículo 2, que diz assim:
Nenhum filho bastardo, nascido de uma união ilícita, fará parte da congregação do Eterno, e seus descendentes não poderão entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Aqui nós estamos tratando de algo ilícito, algo que é gerado, e isso traz uma consequência por não haver uma bênção do Senhor. Aqui nós estamos falando de uma criança, né, gerada fora de um matrimônio, uma criança que ela não foi nascida por uma aliança que é entre Deus, o homem e uma mulher, que no caso seria o casamento, né? Aqui mostra que por esse ato ilícito gera uma consequência, gera uma maldição. E essa maldição, ela pode alcançar até a 10ª geração. Então é algo muito sério. E é interessante que nós estamos vivendo num tempo, né? Num tempo aí onde tudo é liberado, né? Tudo é muito liberal. E por isso que eu falo que esse assunto ele não é muito tratado, esse assunto ele não é muito falado, porque eu acredito que se as pessoas elas tivessem esse conhecimento, se as pessoas tivessem essa noção, eu em nome de Jesus preciso acreditar que as pessoas elas não tomariam essas atitudes. Porque você ter um filho gerado fora de um matrimônio, essa criança, ela sofrerá muitas consequências desse ato. Então é sobre isso que eu quero tratar. A bastardia nada mais é que um filho, né? Um filho que ele é gerado fora do casamento. Assim como há milhares de filhos que choram pelos seus pais, milhares de pais clamam como crianças. O direito mais básico de uma geração é o alicerce de uma família. E hoje temos o próprio Estado querendo impor doutrinações sobre os filhos que tiram a total autoridade sobre os pais. Hoje nós vemos que muitos pais não têm autoridade sobre os seus filhos porque são poucos doutrinados, né? Não existe mais doutrina, não existe mais algo que as igrejas tratam sobre famílias, sobre o quão importante é o papel do sacerdote, que é o pai, né? Na vida de uma criança, na vida de uma família. E isso tem acontecido diariamente. Casais, né, que vivem ali uma vida de liberal, se unem, simplesmente decidem se unir, decidem viver uma vida sem estar debaixo de uma bênção da parte do Senhor. E dentro dessa situação acabam gerando uma criança, acabam ali tendo um filho, e dentro desse relacionamento aquela criança ela já carrega ali, mesmo no ventre, já uma maldição, porque a relação sexual ela é um pacto, a relação sexual ela é uma união de dois corpos, aonde você vai passar ali a sua identidade, você vai passar o seu DNA para outra pessoa, aonde você vai se aliançar com outra pessoa. Por que que o sexo ele só é permitido no casamento? Porque é a união de dois corpos, e para essa união de dois corpos acontecerem, precisa ser debaixo de uma união, precisa ser debaixo de um casamento abençoado por Deus. E quando você escolhe, né, se unir a outra pessoa, ter esse ato, a partir desse momento você fica amarrado àquela pessoa, a partir desse momento você se aliança com ela, você cria uma aliança de alma com aquela pessoa. E dentro dessa aliança de alma, quando é gerada uma criança, essa criança, ela vai sofrer muitos ataques, principalmente quando ela tiver ali ainda. Existem ataques dentro ainda do ventre, existem ataques ainda quando ela é criança, na adolescência, enfim, até a sua vida adulta, por consequências de um ato que os seus pais, né,
causou naquela criança, mesmo ela não tendo culpa de ter nascido fora de uma aliança com Deus. A Bíblia diz que a concepção de um filho, ela precisa ser feita através de um ato sexual. E se esse ato sexual, ele não está debaixo da aliança de Deus, essa criança, ela já começa a ter o espírito da imoralidade sexual. Ela já nasce com esse espírito, porque ela foi gerada dentro desse espírito. A criança, ela é concebida nessa situação, ela é fruto de um pacto de sangue. E essa criança, ela já pode vir, ela já pode estar ali com entidades perseguindo ela, através de uma consequência do pecado da fornicação. O que é o pecado da fornicação? É quando um homem e uma mulher, eles se unem e eles têm uma vida de casados, mas legalmente, né? Mediante a lei dos homens, eles não são casados. Eles têm uma união estável. União estável não é casamento. Precisa sim ter a bênção do Senhor. Precisa sim estar debaixo da lei dos homens. A partir desse momento você abre uma brecha, você abre uma legalidade para que esses demônios venham a atuar na vida dessa criança. E isso vai gerando várias consequências na vida dessa criança. A Bíblia, ela é clara em dizer, lá em Deuteronômio 23, 2, que nenhum bastardo entrará no reino dos céus, entrará na Assembleia do Senhor. Ele não vai alcançar as bênçãos do Senhor, ele não vai conseguir que a sua vida flua. Algumas áreas da sua vida vai ficar bloqueadas. E é interessante que essa criança, ela já pode sofrer, a mãe, né, que está gerando essa criança debaixo dessa bastardia, ela pode ter uma dificuldade na gestação, tá? Ela pode ter problemas na gestação, ela pode ter dificuldades no parto, essa criança, ela pode nascer com um cordão umbilical enrolado no seu pescoço. Então ali, esses espíritos, eles já começam a combater, eles começam já a ter uma guerra dentro do útero, dentro ali da onde a criança foi gerada. Já começa uma guerra no mundo espiritual. Para que aquela criança, ela já venha estar ali debaixo de uma maldição. Então a mãe, ela pode ter problemas na gestação, problemas na hora do parto, e essa criança pode também nascer com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Então, quando você que é líder, né, geralmente nós que trabalhamos com libertação, quando nós vamos fazer um mapeamento espiritual, a primeira coisa que você precisa, né, identificar é se esse adulto, né, que vier te buscar, que vier querer uma ajuda sua, ou até mesmo uma criança, você precisa saber se essa criança foi gerada num altar de bastardia. Porque através daí você consegue quebrar essa maldição dessa criança. E ela é livre. Ela é livre. A partir do momento que você identifica qual foi o pecado, você consegue quebrar essa maldição e ela consegue ser livre. Porque se isso não acontece, essa criança que foi gerada na bastardia, ela vai dar consequência para os filhos, para os netos, para os bisnetos, tataranetos, até a 10ª geração. Esses espíritos irão acompanhar essa criança. E no nascimento também pode ocorrer, né, essa criança que está dentro aí dessa bastardia, ela pode também ter complicações, como nascer com uso de fórceps no parto, nascer antes da hora, uma depressão pós-parto, e a mãe pode até morrer no momento do parto. Eu quero contar um testemunho meu. Quando eu vim para Cristo, né, quando eu aceitei Jesus na minha vida, a minha filha já tinha nascido. A minha filha tinha 8 meses quando eu vim para Cristo, né? Até então eu não tinha conhecimento. Eu não era casada com meu esposo, né? Eu não era casada, nós se unimos, fomos morar juntos, nós dois. E no caso, né, minha filha foi concedida ali
debaixo de uma bastardia, né, debaixo de uma maldição. E eu tive complicação durante a minha gestação inteira, né? Durante toda a minha gestação eu tive sim complicações. E a minha filha, ela nasceu antes da hora, ela nasceu de 36 semanas. Pra glória de Deus, ela não teve, né, assim, ali na hora do parto, ela não teve nenhum problema, ela veio direto pra mim, né, pro quarto. Porém, a minha filha, ela sempre foi, assim, durante a infância dela, né, bebezinha, ela sempre teve muitos ataques, né, muitos ataques espirituais. E a minha filha, como que eu vim para Cristo? Eu vim através dela. Por quê? Porque naquele exame, né, do pezinho, ele foi constatado que ela tinha uma enfermidade, uma doença gravíssima, né, que era uma doença que atingia os rins e que aos 8 meses ela poderia precisar fazer um transplante. E eu lembro que a minha mãe já frequentava a igreja, mas eu ia de vez em quando, mas não tinha compromisso com Deus. E ali né, minha mãe disse, vamos entrar num propósito e tal, eu creio que Deus vai curar. E Deus curou a minha filha. Deus curou a minha filha dessa enfermidade. E foi o motivo de eu vir para Cristo, me batizei, ela tinha 8 meses de idade, né? E ali eu comecei a andar com Cristo, mas até então eu não tinha esse conhecimento do que era a bastardia, né? E eu lembro que depois de muito tempo, ela já era bem grandinha, que eu fazendo, né, estudando muito, já entendendo como era o mundo espiritual, ali eu precisei quebrar essa bastardia na vida da minha filha. Depois eu me casei, ela tinha 2 anos de idade, eu me casei, né? Me casei, mas mesmo assim havia essa maldição. Ela não alcançaria as bênçãos do Senhor, né? Esses demônios, eles atormentavam ela. Então, quando eu fiz a quebra, eu quebrei, eu e meu esposo, né? Nós quebramos esse espírito de bastardia. Nunca mais ela sofreu ataque, para a glória de Deus. E ali o Senhor, ele já começou a gerar bênçãos, né? Gerar bênçãos na vida dela, e ali ela começou a entender, e eu também, meu esposo também, o quão importante é isso, e o quão perigoso, muito perigoso. E hoje eu entendo que o que eu passei na gestação da minha filha foi algo espiritual, foi algo que ali haviam demônios querendo a todo instante ceifar, né? Destruir ela ainda dentro do meu ventre, mas para a glória de Deus havia um plano, havia um propósito na vida dela, por isso o Senhor não permitiu que o inimigo tocasse. Mas havia a legalidade, né? Havia ainda a brecha que eu, como autoridade, sendo mãe, precisaria quebrar. Então isso é muito interessante para que nós possamos entender o quão importante é pais e mães abençoarem os seus filhos, abençoarem as gerações, abençoarem os seus netos. Eu falo que o pai e a mãe, ele é a porta das bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que por a maldição hereditária ela vai alcançar até a 10ª geração, mas as bênçãos do Senhor ele vai alcançar até 1000 gerações. Então, se você vive debaixo das bênçãos do Senhor, imagine, as bênçãos do Senhor vai alcançar 1000 gerações. Então, sempre o que vem de Deus vai ser maior. O que vem da parte do Senhor sempre vai ter mais poder. Então, por isso que nós precisamos ter esse entendimento. Amém? O que acontece também, né, nessa criança, nessa pessoa adulta, quando ela é um filho bastardo? Ela também existem problemas emocionais que são gerados através dessa maldição da bastardia. Quais são esses sintomas emocionais? O primeiro sintoma, ela tem uma passividade moral. Irritação e rebeldia. Ela é uma criança que fica sempre à margem quando está em outro grupo. É um sentimento de inferioridade, de rejeição. Tem uma insegurança, existe uma carência, dificuldade de ajustar em qualquer ambiente. Ela pode haver muita manipulação, ela pode ser uma manipuladora, ela pode ser
ter uma fuga, ela pode usar ali, né, às vezes o vício, às vezes algo para manter uma fuga daquele sentimento. Ela pode ser introvertida e ela pode ter uma personalidade descompensada, até uma bipolaridade. O que acontece? A pessoa, né, a criança, adulto, pode sim vir com uma como eu posso dizer, uma desconfiguração na identidade. Então, ela pode ser uma criança que ela não se entende, uma criança que já nasce com uma rejeição, principalmente, né, mulheres que tiveram relações sexuais com parceiros, tiveram a criança e o homem não quis, não aceitou a criança, ou mulheres que eram amantes, geraram aquela criança, crianças que não foram planejadas, não foram ali, seus pais não planejaram aquelas crianças. Essa palavra também de você dizer assim, meu filho ele não foi planejado, ele nasceu por um erro. Você jamais pode falar isso, porque quem planeja uma criança de nascer é Deus. Às vezes essa criança pode ter nascido por um abuso sexual, né? Às vezes essa mãe poderia ter tentado abortar e essa criança ela não, para a glória de Deus, né? Naquele momento, mesmo com o pensamento abortivo que aquela mãe estava, essa criança não foi abortada. Porém, essa criança vai nascer sim com uma desconfiguração aí na sua identidade. Então ela vai sempre se buscar entrar dentro de um grupo, ela nunca vai se encontrar, ela nunca vai saber o que realmente ela quer, o que realmente ela gosta. Ela vai ter ali uma dificuldade de se conhecer. Então, olha o tanto de traumas que essa criança pode vir, que esse adulto pode ter. Então, esses sintomas, por que a gente fala desses sintomas? Esses sintomas vai ser muito usado para você identificar uma pessoa que vem da bastardia. Para que você venha identificar, não, aqui há uma maldição da bastardia. Amém? E essa pessoa também, ela pode trazer isso na área sexual, tá? Ela pode também acarretar isso na área sexual. Então, o que ela vai acarretar também na área sexual? Saliência sexual precoce, perversidade sexual precoce, confusão na identidade sexual, tá? Ela pode ter uma confusão ali, ela pode, às vezes, ter como eu disse, uma desconfiguração na identidade. Então, ela não vai saber se ela gosta de homem, se ela gosta de mulher, né? Então, ela, às vezes, ela vai ir até para uma outra, daquilo que o Senhor formou ali, o gênero dela. Ela pode não conseguir identificar qual é o gênero dela. Porque lembra que eu falei que na concepção daquela criança, essa criança ela já vem com um espírito de imoralidade sexual. A imoralidade sexual ela abrange todos esses demônios da área sexual. Olha o quão importante é a quebra dessa bastardia. É muito importante. Você desconfigura a mente dessa criança. Essa criança ela não sabe, principalmente crianças que não nascem, né, em lares que tem a presença paterna. Ela sempre vai olhar a mãe. Voltou, gente, alguém tinha me ligado aí. Essa criança ela vai estar ali com uma mente confusa, tá bom? Ela pode ter uma manifestação de trajes homossexuais. Ela pode geralmente sofrer abusos ainda na infância. Por quê? O espírito de moralidade sexual, ele vai seguir aquela criança. Gente, eu quero falar algo aqui muito importante. Quando essa criança, ela cresce num lar desconfigurado, num relacionamento desconfigurado, ela sempre vai ter, preste bem atenção no que eu vou falar, ela sempre vai ter um alvo, ela sempre vai ser um alvo de abusadores. Ela sempre vai ser um alvo de pessoas perversas. Quando você conversa com alguém e essa pessoa fala assim, olha, eu fui abusada sexualmente. Se você perguntar para essa criança, para essa pessoa, e seu pai e sua mãe foram abusados? Geralmente foram abusados também. Por quê? Porque esse demônio ele vai buscando outras pessoas. É como se fosse uma geração
pegando a outra geração. Por quê? Porque essa criança ela já foi concebida dentro de uma relação desconfigurada, trazendo esse demônio da imoralidade sexual. Então essa criança ela vai ser um alvo mais fácil. Olha que algo terrível, terrível. Então isso é uma coisa que é necessário ser quebrada, para que essa criança não venha ser um alvo fácil, uma presa fácil. Aí você fala, mas como isso? Uma pessoa que tem esse demônio da perversidade sexual, um homem, um idoso, uma mulher, porque a gente vê mulheres também que abusam crianças, é como se esse demônio que também está nessa criança, ele se conectasse. E é como se aquela criança chamasse atenção no meio de outras crianças. É muito forte quando você conversa com pessoas que foram abusadas mais de uma vez. Tinham 100 crianças numa sala de aula. Não tem como ser 100 crianças numa sala de aula, né? Vamos lá, 30 crianças numa sala de aula. Mas o professor foca naquela criança que já tinha sido abusada antes. Por quê? Porque aquele espírito de imoralidade sexual segue aquela criança. Amém? Vamos lá. Quando adultos, ali nós estávamos falando da bastardia nas crianças, né? Quando adultos, podem ser pessoas muito solitárias, pessoas que não gostam de multidões, incapazes de se encaixar no propósito de Deus. Essa pessoa que sofre a bastardia, ela sempre tem dificuldade de enxergar Deus como um pai. Ela tem sempre dificuldade de olhar Deus com paternidade, né? Ela sofre muito orfandade. Ela tem uma baixa autoestima. Gente, isso daqui não é uma regra, tá? A gente está falando de sintomas, ok? Isso não é uma regra, não significa que todas as pessoas são assim, tá? Às vezes pode se encaixar 5 sintomas ou às vezes um sintoma só. Isso não é uma regra. Aqui a gente pega vários sintomas justamente para isso. Para através desses sintomas a gente conseguir identificar. Ela se despreza, não sabe administrar a genética de Deus, rejeita ensinamentos, ela não consegue, né, ser ensinada, ela tem uma dificuldade de ser discipulada. Ela não se preocupa em deixar legados para os filhos. Ela não se preocupa em estabelecer um futuro para os filhos. Ela não se preocupa em deixar algo para que os seus filhos venham desfrutar. Ela sempre é uma pessoa egoísta, sempre é uma pessoa que só pensa nela. Por quê? Porque ela já nasceu com esse espírito de rejeição. Tem inveja da posição ministerial profissional do cônjuge. São pessoas que muitas das vezes tem ali uma separação no meio ali do casal, né? Aqui nós já estamos falando desse adulto que se casou, desse bastardo que se casou. Ele vai ter uma dificuldade, ele vai ter um atrito ali com o seu cônjuge, ele vai olhar sempre o seu cônjuge como seu adversário, como seu inimigo. Ele é teimoso e coloca os seus desejos acima da família. É uma pessoa que só pensa nela, egoísta. Cede coisa aos filhos que não deveria para compensar uma culpa, fortalecendo a sua rebeldia. Então, às vezes, é um pai ou uma mãe que não se importa muito em corrigir, não se importa muito em estar presente. Vamos lá. Essa pessoa ela pode criar uma personalidade passiva, tá? Agora eu quero trazer algumas coisas que essa personalidade pode ter. A primeira coisa que essa personalidade dessa pessoa ela pode ser defensiva, desamparada, surda, temerosa, cega, deprimida, muda, vulnerável, solitária e desesperada, tá? Aqui é uma personalidade dessa pessoa, a personalidade passiva. E tem a personalidade agressiva, tá bom? Ela pode ser uma pessoa rancorosa, insegura, crítica, solitária, teimosa, negativa e defensiva. Amém? Aqui nós estamos falando de uma personalidade, tá bom? E tem algo, pessoas, que eu quero trazer para vocês, né? E aqui a gente já vai finalizar
tá bom? Porque é um estudo assim que é muito fácil a compreensão, né? Não é algo que é difícil de você entender, algo que você... eu não vou conseguir compreender o que é a bastardia. Não, a bastardia é algo muito simples. A bastardia é algo que, quando você identifica, é muito fácil de ser quebrado, né? O importante é você saber que isso é muito prejudicial, isso é uma maldição que gera na vida de muitas crianças. Você vai crescer com aquela maldição. Então, o que você precisa fazer? Você precisa quebrar. Se você é um filho bastardo, se você veio de um relacionamento, o que essa consequência pode acontecer? Se você veio dentro desse matrimônio onde não havia uma união, consequentemente você vai se unir a outra pessoa e você também não vai achar importante se casar. Eu lembro que quando eu fui para me batizar, né, eu já tinha minha filha, né? E o meu pastor, ele me disse, ele falou assim, olha, você primeiro precisa se casar para depois se batizar. E eu lembro que eu cheguei pro meu esposo e disse para ele assim, olha, eu quero me batizar. E ele não queria se casar, porque ele tinha um pensamento assim. Nós já tínhamos 8 anos juntos, né? Nós já estávamos 8 anos juntos. E ele falou assim, se a gente se casa, muitas pessoas que se casam depois de estar muito tempo juntos, elas acabam se separando. Olha o pensamento que ele tinha. Isso é um pensamento que o inimigo coloca, que o inimigo sopra, porque isso não pode vir de Deus. E eu falei para ele assim, olha, eu escolho Jesus na minha vida. Eu escolho servir a Deus. Se você quiser se casar, amém. Se não, a gente vai se separar, porque eu quero viver as coisas que Deus tem para minha vida. Porque existe muito isso, sabe? Eu vejo muitas mulheres que estão dentro de um relacionamento, porque eu estaria dentro de um jugo desigual. A partir do momento que eu escolhi o Senhor, até então eu não tinha conhecimento, nem ele, eu me uni antes de saber, né, que era necessário se casar, era necessário ser batizada. Eu não tinha esse conhecimento, eu não vim de um lar cristão. Mas a partir do momento que eu entendi, eu escolhi a Deus. Eu falei pra ele, eu falei assim, eu abro mão desse relacionamento para viver aquilo que Deus tem para mim. Porque eu sei o que Deus tem para mim são bênçãos. E naquele momento eu fui, né, eu que marquei o casamento ali, eu que fui até o cartório, antigamente podia, né, eu que fui lá no cartório, marquei o casamento, ele só ficou sabendo depois. Porque eu entendi o propósito que Deus tinha nas nossas vidas, e era um propósito que Deus, ele estava abençoando o nosso relacionamento, e nós já tínhamos uma filha. Então a nossa filha precisava dessa bênção. Então você que hoje, né, se identificou com tudo isso que eu trouxe a respeito da bastardia, ou você que gerou um filho dentro dessa bastardia, dentro dessa maldição, quebre. Você tem autoridade no mundo espiritual. Mas a minha mãe, ela não é crente, não tem problema. Quebre você. A partir do momento que você tem conhecimento, a partir do momento que você já tem um entendimento, você toma pela responsabilidade da sua vida. Então quebre você essa bastardia. Coloque a mão na sua cabeça e fala, Senhor, eu quebro toda bastardia, toda maldição de bastardia na minha vida. Senhor, eu anulo todos os demônios que vieram, todos os espíritos que vieram, Pai, através desse ato que o meu pai e que a minha mãe cometeram sem conhecimento. Eu anulo, ó Pai, todas as maldições hereditárias sobre a minha vida. E eu abençoo a minha vida e as gerações e as minhas gerações. A mesma coisa, pai e mãe. Se você gerou um filho dentro de um relacionamento debaixo dessa maldição de fornicação, desse pecado de fornicação, coloque a mão na cabeça do seu filho, repreenda, fala, filho, Senhor, em nome de Jesus, eu consagro em nome de Jesus essa criança, eu quebro essa maldição de bastardia. Eu anulo todos os demônios, todos os espíritos que vieram através desse pecado, essas consequências geracionais. E eu abençoo a geração do meu filho, eu abençoo as gerações seguintes do meu filho.
A partir desse momento, essa maldição está quebrada. A partir desse momento, o inimigo não tem mais o poder de lançar decretos para essa criança. Mas é necessário que você faça essa oração. É necessário que você ore por você. Se por algum acaso você veio, né, se você nasceu por essa maldição de bastardia. Amém? Então eu quero deixar essa live, eu vou deixar essa live gravada. Você que entrou agora, paz do Senhor para quem entrou. Você que entrou agora, nós já estamos finalizando essa live. Assista essa live, ela é uma live bem rapidinha. Eu quis trazer para vocês essa live completa de uma forma muito simples de entender, porque a bastardia não é difícil de você compreender, é algo bem simples, mas para que você venha também ali mostrar para outras pessoas o quão importante é você quebrar, né? Você que conhece alguém que veio, né, dessa linhagem, converse com essa pessoa, envie essa live, compartilhe essa live para pessoas que vieram desse ato, né? Dessa concepção aí, onde duas pessoas se uniram e não foram debaixo de bênção do Senhor. E que essa maldição ela venha a ser quebrada na sua vida, na vida dos seus descendentes. Eu abençoo a todos vocês que estão assistindo essa live. Que o Senhor ele venha convencer todo homem, toda criatura do pecado, e que nós possamos ser abençoados, que as nossas gerações venham ser abençoadas, que tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos venham frutificar, em nome de Jesus. Então compartilhe essa live com aquele que precisa entender o que é a maldição, o que são as consequências da bastardia, e que eles venham quebrar no nome de Jesus. Através dessa live eu vou colocar uma oração na descrição para que você venha ler em voz alta e fazer essa oração de quebra. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe todos vocês. Obrigado por vocês estarem aqui na live juntamente comigo. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima live.